Só um instantinho. Oi, vamos ver se já estamos no ar, mas vamos dar um tempinho para ver se chegam mais pessoas. Vamos já começar. Já estamos no ar. Oi, Graça. Hermínio, Graça, se quiserem dar uma falinha enquanto está chegando gente. Oi, peça o pessoal para dar um alô aí, só para a gente saber quem é que está. Estão ouvindo bem? Oi, só tem 2 pessoas conectadas até agora. Vamos esperar só um pouquinho. Rapidamente a gente começa a discussão de hoje. Oi. Ver como é que está aqui. Oi. Vai estabilizar. Vamos esperar um pouquinho. Oi. Enquanto a gente aguarda chegar um pouco mais, eu vou apresentar um pouco quem somos, depois eu apresento vocês, certo? Queria informar, primeiro, dar boa noite a todo mundo, né? E informar que nós somos um grupo de profissionais diversos, de diversas áreas. Nós criamos essa rede, uma rede de solidariedade, em 21 de março passado, 2020, logo que surgiu os primeiros casos de Covid no Brasil, nós nos reunimos para fazer essa discussão, e o nosso critério, inicialmente, era que fôssemos todos democratas, que tivéssemos um compromisso com a saúde pública, com o SUS, que poderiam ser pessoas da área da saúde ou não, né? E no final de tudo acabou ficando a grande maioria de pessoas leigas, mas que têm conhecimentos suficientes para contribuir com essa discussão de diversas ordens, seja econômica, social, cultural e de outras áreas também. O objetivo do grupo inicialmente era formar um fórum, criar um fórum virtual. Hoje nós nos constituímos dentro de um grupo de WhatsApp, onde nós discutimos, formulamos, propomos, articulamos diversas ações práticas ou não. Às vezes é somente um texto, mas o texto sempre tem um viés de ação, né? Nos organizamos em linhas de interlocuções com os diversos governos municipais e estadual e temos contribuído sistematicamente com informações que são relevantes e que têm, de certa forma, contribuído, não somente, mas influenciado em diversos momentos mais importantes. Eu queria apresentar aqui, sem entrar no detalhe, né, quem somos, só um instantinho, que eu não posso mais nem dizer que é problema técnico, porque eu já estou suficientemente grandinha, né? Pronto, agora vai. Então, isso aqui é um panorama geral do que nós produzimos ao longo desse 1 mês e 10 dias, 1 mês e 15 dias. Né? Nós produzimos textos diversos. No primeiro momento, era uma carta mais de apresentação, depois nos pronunciamos a respeito de um pronunciamento também, né, do presidente da República, em 24 de março, foram 3 dias depois que nós nos constituímos como grupo. Fizemos uma carta aos parlamentares brasileiros, conclamamos a necessidade de isolamento social e a relação dele com o transporte público. Discutimos a questão da situação social da população vulnerável, apresentamos uma carta aos prefeitos do Rio Grande do Norte, fizemos 3 discussões sobre a cultura e a principal preocupação da gente era com o produtor cultural, o
o trabalhador cultural que estava começando a se desesperar por falta de perspectiva. Apresentamos uma cartilha dos idosos aos prefeitos também, em outro documento, propusemos mais claramente o que é que nós queríamos com essa defesa da cultura potiguar, depois entramos num viés um pouco mais complicado, porque, enfim, discutir sepultamento e cremações não é algo simples, né? Mas nós fizemos vários estudos e apresentamos sugestões para alinhar o Rio Grande do Norte e os municípios do Rio Grande do Norte à OMS e à legislação vigente, né, da Anvisa. Enfim, mapeamos a iniciativa da cultura, propusemos algumas linhas de ação que, inclusive, foram incorporadas, né? Apresentamos ao prefeito de Natal a necessidade de repasse dos recursos das unidades que apoiam os idosos. Discutimos o lockdown, que é o isolamento radical, a parada, de fato, do Estado, para permitir um isolamento que impedisse a propagação do vírus. E os dois últimos escritos são mais recentes, sobre a Caixa Econômica e as filas e a situação da Covid. E, por último, a necessidade de uma articulação, de uma formação de um gabinete de crise, tanto em nível estadual como em nível municipais, né? Nós temos como certeza que nós não contamos com o apoio do governo federal, portanto, somos nós, com o Nordeste, que enfim, nos dão uma certa tranquilidade de que não estamos tão abandonados assim. A discussão de hoje tem como propósito discutir a condição de ser humano na pandemia, né? E temos certeza de que nós estamos exercitando ou implementando algo que nos formou, né, historicamente. Nós somos militantes, sempre buscamos o protagonismo social, nós temos determinação e foco, né? Então, nós somos um grupo de 75 pessoas em um grupo de WhatsApp e não estamos brincando, nós estamos produzindo EPIs, nós estamos buscando alternativas para ajudar os servidores públicos da saúde nos diversos municípios e nas unidades de saúde de uma forma geral. Nós estamos produzindo capotes de NAP, nós estamos produzindo, eventualmente, quando é necessário, capotes também de TNT, e, enfim, nós estamos aqui para contribuir com essa discussão. Hoje a gente traz uma discussão mais amena, mas ao mesmo tempo muito dolorosa, né? Que é a discussão da condição de ser humano nessa pandemia. Quer dizer, eu fiz uma pequena pesquisa e descobri que eu não sabia também que mutirão vem do tupi, a palavra mutirão, e quer dizer trabalho coletivo pelo bem comum, né? É exatamente o que a gente quer ser, ou quer ter, quer fazer, um mutirão, né? Um mutirão de amor, um mutirão de ações que possam proporcionar às pessoas uma melhor condição de vida e se preparar para esse momento que vai iniciar agora brevemente. Então, ao longo desses últimos anos, a gente está assistindo que o SUS está sendo sucateado, sistematicamente sucateado. Nós estamos também percebendo que as pessoas parece que perderam a capacidade de serem fortes, né? Na verdade, elas são muito fortes e não se apercebe dessa fortaleza. E quando essas pessoas se encontram no coletivo, a fortaleza é muito mais forte. Então, tem uma frasezinha de uma música de Chico Buarque que diz: todos juntos somos fortes, né? Então, é mais ou menos isso que nós queremos. Eu aqui, na minha casa, e um grupo de pessoas, a gente está acreditando nisso, que as pessoas são fortes e que a gente precisa sensibilizá-las para elas exercitarem esse poder que elas sempre tiveram. Basta colocar a mão na massa. Pelo menos, eu tenho por lema isso. A gente não precisa de muitas elaborações, porque o conhecimento já está dado. E quem tem que produzir o conhecimento para esse momento são os cientistas. Inventar algumas possibilidades de agir, fazer as coisas acontecerem, fazer a roda girar. E sempre acontecem coisas boas quando a roda gira. Quando as coisas acontecem, em geral, frutos muito bons surgem, e é nesse sentido que a gente está querendo criar uma certa sinergia e pensar, de certa forma, o que é que nós queremos gerar, né? A partir dessa
pandemia? A pandemia veio para quebrar de alguma forma, né? A lógica de exploração do capital, a lógica de exploração da natureza. Nós falávamos há algum tempo que tinha chegado no limite, a gente não sabia como é que a natureza estava aguentando tanto. Hoje a gente olha nas janelas, olha no mato que está crescendo na rua, olha que os bichos estão mais livres, embora, do ponto de vista humano, a perspectiva não é muito boa, né? Então, o que é que nós podemos fazer ao nosso redor para não mudar nossas próprias vidas? Isso é uma reflexão que a gente está querendo trazer para vocês, não só o que a gente pode mudar na realidade, mas o que nós podemos fazer por nós mesmos para mudar a nossa própria vida ao longo dessa pandemia e sermos, quiçá, posterior a ela, diferentes. Então, o que é que nós podemos fazer ao nosso redor e coletivamente para mudar as nossas vidas e mudar a vida dos outros? E aí eu encerro minha fala por aqui, eu vou passar agora para Hermínio, né? E Hermínio é o meu parceiro nessa discussão, desde o dia 21 de março, nós que começamos o grupo RN Solidariedade Covid. Eu me chamo Giovana, né? E vou passar a palavra para ele, para a gente tocar. Ok, Giovana, boa noite a todos. Primeiro é um prazer dividir essa live com você e com Graça, porque um tema sobre humanidade é muito congruente que você e Graça esteja aqui, porque são das pessoas que eu conheço as pessoas mais solidárias, que mais gosta das pessoas, gosta de reunir, gosta de ajudar. Então é muito próprio que vocês estejam aqui. E assim, eu estou vendo aqui que Leda, a mãe de Giovana, está aqui, que como fruta não cai longe do pé, Giovana só é assim porque tem uma estrutura familiar que permita ela ser dessa maneira que é. Graça é uma empreendedora social. Ela dá a sua vida e, literalmente, ela dá a vida. Ela não dá as sobras da vida dela. Ela dá a própria vida para ajudar as pessoas. Então, é uma honra estar com vocês duas aqui. Eu queria dedicar essa live, da minha parte, à professora Márcia Goretti, que também é uma pessoa muito humana e que me deu a notícia agora que o pai acabou de ser entubado lá em Belém do Pará com essa maldita doença. Então, a professora Márcia, eu dedico a minha participação aqui nessa live. Quando Giovana me convidou para fazer essa live, eu perguntei que diabo eu vou falar sobre humanidade. Aí eu me lembrei de uma pessoa, de um amigo meu, dizendo, um dia desse me disse, Hermínio, o que é que você está fazendo? Eu digo, rapaz, eu tô aqui trabalhando mais do que eu trabalho no tempo normal. Aí ele disse, e para que você se mete nessas coisas? Por que você fica nessa agonia, sem necessidade? Você podia estar muito bem, obrigado, sem fazer nada. Eu não respondi a ele, porque também não encontrei resposta na hora, mas depois eu fui imaginar que eu faço isso por mim. Eu preciso disso para viver. Faz parte da minha matriz. Eu não consigo ser diferente disso. Então, apesar de eu poder contribuir coletivamente com as pessoas,
Mas podem ter certeza, tudo que eu faço ou venho a fazer coletivamente, eu faço muito mais por mim do que pelos outros. Agora, se isso que eu faço para mim agradar ajuda os outros, aí eu acho que é um legado que eu construo na minha vida. Então, a humanidade, esse tema eu queria construir nesse sentido. No sentido de uma pessoa que, por ser muito pobre, ou por ter sido muito pobre, precisou da sociedade para poder atingir a condição que eu tenho hoje, e que é uma pessoa que acumulou uma dívida social muito grande, e uma pessoa que não é ingrata. Então, se eu precisei da sociedade para me formar, para me tornar mestre, para ter as condições que eu tenho hoje, eu tenho que retribuir socialmente, senão eu serei ingrato. Então, eu começo por aí e passo para a Graça o seu pontapé inicial. Foi? O microfone do Hermínio parou? Cadê a Giovana, Hermínio? Sou eu agora? Não. Giovana. Gente, bom, vamos lá. Eu sou Graça Leal. E é engraçado esse nosso encontro de hoje, porque, na verdade, me parece um butu, sabe? E o nosso propósito, e o grande propósito de eu estar aqui hoje e estar com esses dois meninos aí, ninguém vai chegar na frente. Nós vamos chegar junto. Né? A gente vive um momento de pandemia que, se por um lado provoca tanto pânico, por outro lado, causa um alento. Eu fico olhando, porque hoje todos nós estamos nus. Vamos precisar vestir uma outra roupa, a roupa do novo tempo. E a gente vai ter uma economia mais humana. Né? Eu não estou nem um pouco preocupada como é que vai ser o futuro. O meu futuro é hoje, aqui e agora. A Giovana falou de uma musiquinha que diz, ela não lembrou, mas eu lembro bem, que diz assim: todos juntos somos fortes, somos flechas, somos arcos. Todos nós no mesmo barco, não há nada a temer. Do meu lado tem um amigo que eu preciso proteger. Então é isso, a gente está vivendo hoje uma pandemia que arrasa todo o país, o mundo inteiro, mas nem um dia desses 60 dias que eu estou dentro de um apartamento, pequeno, bem pequeno, é um apartamento que me cabe, é ótimo, nem um dia eu acordei desesperançada. Todos os dias eu tenho tido o privilégio de ter alguma coisa para fazer em prol das outras pessoas. Né? Então, assim, é uma coisa tão forte, essa coisa de não perder a humanidade, que eu fico olhando aqui na vila e vou vendo as pessoas, elas gritam pelo portão: Dona Graça, tem máscara? Dona Graça, tem alguma coisa? E assim a gente vai, eu vou conversando aqui de dentro, porque eu não fui mais na rua. Eu sei da rua pelo meu filho que sai, pelas pessoas que ligam. Eu não sei nada da rua, né? Eu sei da rua que as pessoas estão na rua. Eu sei da rua que as pessoas estão sem nenhuma proteção. Mas, em compensação, eu sei que centenas de pessoas dentro da vila estão cuidando de milhares de pessoas da vila. E isso, assim, é desde o CRAS, é desde o posto de saúde,
é desde as ONGs, é desde grupos familiares, desde as pessoas mais simples, desde as pessoas comuns, a benzedeira, a rezadeira. Isso é tão encantador, cuidar do seu território. A vila é um território. E eu acho que cada bairro tinha que pensar nesse território. Qual é o teu estado de pertencimento aonde tu estás? Eu não sou daqui, né? Eu sou de um outro lugar. Mas eu escolhi aqui para viver. Eu escolhi aqui para ser feliz. E eu escolhi aqui para lutar pelas pessoas. Então, assim, eu, como muitas outras pessoas que moram na vila, somos pessoas privilegiadas. Temos um mar maravilhoso, uma praia maravilhosa. Eu não quero falar da infestação de ratos. Eu não quero falar dos alcoólicos que perambulam pelas ruas. Eu não quero falar dos usuários de crack. Eu quero falar da compaixão das pessoas. Eu quero falar dessa força que move silenciosamente centenas de pessoas. Dessas pessoas que não saem em foto, sabe? Dessas pessoas que muitas vezes as pessoas nem sabem quem são. Dessas cestas básicas, porque nesse momento é a fome que nos aflige, a fome dos invisíveis. E aí, madrugada dentro, as pessoas trabalham fazendo cesta básica. Elas não ficam mandando as pessoas fazerem, elas fazem. Não são elas que compram, elas recebem de doação. E quando sobra, liga para uma outra pessoa que tem um outro grupo e dá a essa outra pessoa. E aí, a gente tem uma outra pessoa que fica fazendo máscaras de noite para doar. E tem aquela outra pessoa que dá uma corridinha e compra um pouco mais de tecido, um pouco mais de elástico. E eu espero, nas terças e nas quintas, que grupo de gari vem. Qual será o grupo de gari? E vou colocando coisas que há muito estavam guardadas. Eu sou uma acumuladora, porque quem é artista, quem é artesão, acumula. Acumula um pouquinho de tinta, acumula um pedaço de tela, acumula um fuxico, acumula miçanga. E, de repente, eu estou tendo prazer de colocar em caixinhas e em sacolas bem arrumadinhas para eles levarem. Fico pensando pessoas que catam os resíduos sólidos antes que o dia amanheça de verdade, e que são as latinhas, e que elas rasgam. Eu comecei a separar as latinhas, a lavar as latinhas, para não precisar rasgar o lixo. Ter o cuidado, né? Ter o cuidado com o outro. E se eu fosse o outro? Né? Que eu acho que é o grande barato. E se eu fosse o outro? Eu sou a Graça. Mas e se eu fosse você? Então, essas coisas são tão silenciosas. Quem já experimentou? A Giovana já experimentou o caminho de Compostela. É preciso caminhar. É preciso do silêncio do nada para você entender e perceber que o outro está tão perto. E à medida que a gente vai transformando, é uma alegria tão grande. E foram mais 300 cestas, e foram mais 400 cestas, e foram mais 500 cestas. E vem um cara que deixa uma rapadura em cima do banco da minha casa. E um bilhetinho. É para doar. Gente, a rapadura talvez fosse a única coisa que ele tivesse. Aí o rapaz diz assim, é o bêbado. Que bom, bendito bêbado. Graça. Porque assim as pessoas dizem, você é espírita? Ah, não. Você é católica? Eu sou holística. Eu sou
Eu vou à igreja, eu vou ao terreiro do candomblé, porque é uma das relações mais belas, é um terreiro de candomblé. Porque, assim, as pessoas vão chegando a uma festa, uma preleção, e no final, toda a comida é dividida. Ninguém sai de uma festa de terreiro sem comer. Eu não consigo entender um mundo com fome. E essa história de ficar culpando, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, Beltrano já pegou 3 cestas. 3 cestas. Cada cesta básica, existem as pequenas. Dá para uma semana para uma família de 3 pessoas. Ô, Graça, isso que você está falando, desculpa lhe interromper, tudo isso que você está falando tem a ver com a empatia, né? Nós estamos vivendo um momento de brutalidade provocada por algo que o homem não tem controle, que não se sabe ainda quando vão surgir as alternativas de cura. De certa forma, todos nós estamos presos. A brutalidade do mundo é real, mas nós temos que buscar a serenidade, né? A relação. Eu estava aqui, eu me lembrei muito de você, o livro do Papa Francisco, né? O cuidado de si, da casa comum, Laudato Si, né? Quando ele coloca, já há um tempo, essa epístola dele esse documento dele é de 2 anos, talvez, ele já colocava determinadas coisas que eu acho, eu necessariamente não estou defendendo, nem estou privilegiando, eu acho que existem muitos pastores bons, eu acho que existem diversas religiões que estão colocando essa crise, né, do homem brutal, do homem que passa a querer sobreviver de qualquer jeito, né? A política se tornou feia. Quer dizer, nós que vivemos, eu e você, em diversas parcerias, né, nós sabemos como que a gente, de certa forma, enfrenta as dificuldades, porque ninguém acredita que o interesse não é só pessoal, né? Ninguém se permite ver que o interesse na política não precisa ser necessariamente eleitoral, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa ideia do interesse da política e da relação com o cuidado que a gente pratica no dia a dia e que necessariamente não precisa ser vinculado a instituições ou a grupos. Assim, para mim, nada está apartado da vida da gente, né? As nossas almas estão doentes e elas precisam sarar. Esse é o grande momento de sarar a alma. Tem gente que aproveita esse momento, aproveita sim, para fazer a sua política. Mas eu quero uma política construída junto com o outro, que ela seja pública para todos. Uma política pública de verdade, uma política da casa comum, uma política do Umbutu, uma política do novo mundo. Eu sou uma mulher esperançada e você sabe disso. Eu acredito no novo mundo. Eu acredito que nesse novo mundo caberão novamente todas as pessoas. Caberão as pessoas maravilhosas, as pessoas extremamente humanas, as pessoas com o exercício da compaixão aflorado na própria vida. Essa coisa que a gente doar o que me sobra é muito fácil. Doar o que nós temos é que é a grande sacação. Eu estava separando os meus sapatos, eu tinha tantos sapatos, mas eu só tenho 2 pés, para que tanto sapato? Né? Assim, esse exercício da compaixão, que eu acho que é o grande exercício, foi o meu aprendizado nesses últimos anos, é estar no lugar do outro. Agora, não pense que seja coisa fácil. Não é, não. É luta. É difícil. É luta, agora, porque... O professor Humberto Hermenegildo está chamando a atenção. A humanidade, nesse caso, ganha um sentido da fraternidade. Não no sentido da Revolução Francesa, mas dos cristãos primitivos. A doação desinteressada. Isso, Humberto, isso. É meio por aí. Eu dou porque eu tenho para doar. Ninguém doa amor se só come pedra.
Ninguém doa generosidade e educação se só fuma pedra. É o que ele tem para hoje. E quem sou eu para julgar quem quer que seja? Clarinha, um beijo. O grande barato é, de repente, as pessoas começarem a me ligar e dizer: o que você quer que eu faça? Como você quer que eu ajude? Oh, isso já valeu, isso vale tudo. Sabe? Você ter despertado nas pessoas esse sentimento é assim, aqui na vila, o Joca, da tapiocaria da avó, me desperta esse sentimento. 2 vezes numa semana, 3 dias na semana, a vida inteira, desde jovenzinho, desde quando eu cheguei aqui. Ele vai para a prainha e pesca. Na volta, ele separa o que ele vai usar e ele sempre divide com os outros pescadores. Não é só um dia que é o dia da fome. Quando a gente tem fome todos os dias. Na mesma hora, no mesmo lugar, no mesmo bate-volta do estômago. Hermínio. E ninguém com fome faz revolução. Ninguém com fome é capaz de amar. Com fome não dá para amar. É verdade. Sabe? Com fome, o amor se dilui. Ele se torna sólido, mas sólido de pedras. Não é sólido. Vamos ver o que a Hermínio tem a dizer. Tem um comentário aí sobre você, Hermínio. Quando você diz eu faço por mim e para o outro. Eu queria materializar o que, na minha percepção, como se expressa a humanidade de forma material num momento como esse que nós vivemos. E assim, porque eu vejo muita gente praticando o mal e se dizendo humanista. Passa o ano todinho fazendo maldade para as pessoas e no final do ano vai doar uma cesta básica de Natal numa comunidade pobre. Isso não é humanidade, isso é penitência para não ir para o inferno. Eu queria traduzir isso para a vida de agora, dessa pandemia, assim, porque algumas pessoas dizem: está todo mundo no mesmo barco. É verdade. Se você considerar a Terra um barco, nós estamos no mesmo barco. No entanto, como todo barco, existem divisões. Existe a primeira classe, existe os camarotes, e existe a ralé, o porão do navio. Então, se nós estamos nesse navio, eu quero dizer que essa pandemia expressa exatamente a estratificação social que nós vivemos no Brasil e no mundo. Ela escancara. Porque, minha gente, sabe como é que a humanidade se você é uma pessoa que se diz humana, sabe como ela se expressa nesse momento? Em vez de estar preocupado em obrigar seu funcionário ou seu empregado a ir trabalhar na marra, sob pena de demiti-lo, você não é uma pessoa humana. Sabe como se expressa a humanidade num momento como esse? Em se defendendo uma fila única para as UTIs. Porque na hora que colapsar, e está bem pertinho de acontecer isso, aqui, inclusive no Rio Grande do Norte, como já aconteceu em outros estados, e eu não acredito que vai ser diferente conosco, quem vai morrer sem leito vai ser as pessoas que não têm plano de saúde. Porque enquanto tiver leito de UTI e você puder pagar ou particular ou leito de UTI do seu plano de saúde, vai estar garantido para você.
E quem não tem? Eu quero ver se você é humano, se tem humanidade no seu coração, se você defende a fila única e leite de UTI. Fila única que eu digo é assim, ó, o Estado do Rio Grande do Norte vai regular os leitos, ou seja, vai organizar uma fila, e esses leitos da rede privada e da rede pública estão disponíveis para quem precisar mais, conforme os protocolos médicos. Aí sim, se você defende uma coisa como essa, eu posso dizer que você é humano. Se você defende sair do isolamento social de qualquer maneira, ou se você nega que essa doença exista, você é uma pessoa desumana. Você só pode se dizer humano se você tiver empatia com as pessoas para compreender que você, se tiver infectado, mesmo sem sintomas, você se transforma num agente perigoso de disseminação dessa doença. Então, se você é egoísta o bastante, primeiro de negar e depois se recusar a dar a sua contribuição pessoal para que essa pandemia ela não se dissime de maneira rápida, aí você não é uma pessoa humana, não. Você pode rezar 10 Pai Nosso todo dia, mas você não é humano. Hermínio, eu concordo inteiramente. Eu queria intervir para a gente caminhar. Ok, eu queria só colocar uma coisa. É dessa discussão, eu estou querendo materializar o que é humanidade agora. Porque senão você fica num discurso de humano e, na prática, você não é humano. É isso que eu queria ser. Veja como é que você está agindo. A sua ação nesse momento é no sentido de uma ação humana ou de uma situação ou de uma pessoa que não tem humanidade? Eu gostaria de caminhar por um caminho aí. Nós temos visto, né, principalmente no plano dos municípios, incluindo Natal, né, algumas, e também do governo do estado, algumas decisões que revertem, né? Hoje, por exemplo, Natal está prestes a viver a saturação ou a ocupação completa de todas as UTIs. E aí, 15 dias depois da decisão do município de liberar. Diversos municípios não estão sendo rígidos no cumprimento do isolamento, né? E quem está saindo às ruas, em geral, né, tem recebido uma carga de ou não tem recebido informação correta, mas tem sido influenciado a pensar que o vírus do Brasil parece ser diferente de todo mundo. E é engraçado porque esse aparelhinho aqui que a gente usa, né, ele nos deu a possibilidade de a gente acompanhar até uma guerra ao vivo. Nós vimos a invasão dos Estados Unidos em alguns países no Oriente Médio. E a gente sabe o que a Itália viveu, a gente sabe o que a China viveu, a gente sabe o que a França viveu, os Estados Unidos estão vivendo um horror. E nós, no Brasil, estamos prestes a viver o horror. O Equador foram encontrados cadáveres na rua, e todo mundo sabe disso. E no Brasil nós estamos negligenciando, né, tanto no plano da economia, como no plano das decisões políticas mesmo. Né? Ou a gente toma providência, ou nós vamos viver o quê daqui a 15 dias? Graça. Ei, acho ótimo. Na verdade, mentiram tanto para a gente a vida inteira que acreditar no corona é muito difícil para algumas pessoas, porque mentiram sempre muito, prometeram sempre muito para esse povo, né? E aí ele sempre acha que comigo não pega não, porque aí vem todo um machismo, né? Não, eu sou muito forte. Quando eu digo que nós todos estamos nus, que não importa quem sejamos, o vírus está aí.
nós estamos todos expostos a ele. E aí, assim, eu fico pensando, cada vez que você não diz que um ente seu querido morreu de codivírus, você está compactuando com a morte de dezenas de outras pessoas. É preciso que a gente encare esse vírus de verdade. E a única chance que a gente... É bom você esclarecer isso que você está dizendo, que é sério. O que você está dizendo é sério. As pessoas estão morrendo e estão omitindo que estão morrendo com o vírus. Claro, elas estão omitindo. E quando ela omite, ela está sendo conivente com a morte de outras pessoas, de dezenas de pessoas. Então, assim, eu estou protegida, eu estou na minha casa, eu não vou pagar a minha empregada para ficar em casa sem fazer nada e eu ter que fazer o serviço dela. Isso é tão doloroso para mim, sabe? Eu acho que tem umas 10 faxinas pagas, um dia ela vai fazer, mas não é mais problema meu se não vier fazer. O que é que, na verdade, essa pandemia está trazendo para a vida das pessoas? Às vezes eu tenho vontade de fazer um vídeo assim, o que é a pandemia para você? Mais nada, é uma resposta. O que é a pandemia para você? Nós estamos falando de uma pandemia na cidade. Vamos começar a pensar na pandemia nas aldeias indígenas? Vamos começar a pensar pandemia nos quilombolas? As aldeias indígenas foram devastadas, roubaram a terra dos índios, queimaram a plantação dos índios. E agora, José? José, para onde? É só uma gripe. Eu não quero pegar essa gripe. Por favor, é fundamental esse momento que a gente se dê as mãos. Vamos pensar no que um pequeno produtor está vivendo hoje. Ele não está vendendo a sua produção, ele não tem como escoar a sua produção. E aí? E o que você está fazendo para isso? Eu também faço parte do Banquetaço. E nós, do Banquetaço, estamos fazendo uma campanha linda. Compre uma cesta de produtos limpos, orgânicos, e doe para uma família. Você paga a cesta para essa pessoa que está sem conseguir vender e doa para quem não tem nada. Porque, minha gente, a gente está vivendo um momento, eu gostaria muito que nós todos tivéssemos comida de qualidade. Mas, às vezes, um vitamilho e 10 salsichas fazem uma janta para 8, 10 pessoas. Você vai na igreja, reza. Você vai para o terreiro e faz as suas rezas. Você vai para a igreja evangélica e ora. Você vai, seja qual for o seu credo. Olha para o lado. Olha para o lado. Não desafia. Não é desafiar a Deus. Não é nada disso. Não desafia um vírus que você não decodifica. Não desafia. Assim, cada prefeito podia fazer da sua cidade, porque para isso recebeu dinheiro do governo do estado, um mutirão para o território dele. Ou a gente cuida dos nossos territórios, ou amanhã o teu dinheiro não vai comprar mais nada, porque não vai ter gente para te vender. Sabe? É uma coisa tão forte isso, tão forte, que hoje meu filho falou, ótimo, a vila está cheia de faixas, o cemitério, as ruas, os becos, Tomara que isso faça com que as pessoas saiam da rua.
Tomara que alguém leia para elas, é preciso ler para elas. Uhum. Graça, tem uma questão aí importante para a gente pensar. É preciso, sobretudo, refletir sobre o que tem causado a realidade desse vírus. O que, de fato, está causando o que estamos vivendo? Isso também é importante, é uma pergunta da Sueli Lima. O que, de fato, está acontecendo? É legal. É legal, Sueli. Eu acho que refletir, a gente pode até... Eu acho que essas lives, conversar com os amigos, é interessante refletir sobre esse vírus. O que ele está causando nas nossas vidas, fora essa desoportunidade de falar de afeto, de dar abraço. O tempo todo eu sonho, assim, eu penso, quando tudo isso passar, porque eu sei que vai passar, eu quero encontrar todos os meus amigos na praia, eu quero abraçar todo mundo, mas eu não sei se eu vou dar conta. De repente vou me cansar, vou sentar num banquinho e vou esperar ser abraçada. Sabe aquela coisa? É uma festa, festa da vida. Mas nós nunca mais seremos os mesmos, com certeza. Não espere que você vai ser a mesma, que eu vou ser a mesma. Os meus amigos não serão o mesmo. A gente também vai estar destroçado. Destroçado porque muita gente vai deixar cair a máscara. Aquela criatura super brilhante, inteligente, fantástica, para você, vai ter uma distância tão grande. Porque ela não usou para nada a super inteligência e a super fantástica pessoa que ela era. Sabe, se você não faz isso por amor ao outro, eu não sei qual é o sentido da vida. Sabe? Eu não sei qual é o sentido da vida. Eu só consigo me amar quando eu sou capaz de amar o outro. Senão o meu amor é vazio. Sabe? A gente precisa entender o sentido do amor pelo outro. Meu filho disse hoje, ótimo, eu só queria ter 50 latas de spray e começar a colocar no muro, me fantasiar todo, de máscara, de capote, de luva, e começar, porque essa é a linguagem que os jovens entendem. Eu vou fazer uma campanha para mim. Eu vou fazer a minha campanha. Doe uma lata de spray. Eu vou começar a pintar muro. Os jovens precisam entender que eles podem estar sendo os receptores do Código vírus. Por enquanto, a gente só vê os velhinhos, feito eu, embarcando na nave. Mas se não cuidar, vai embarcar todo mundo. É verdade. Vai. E a gente vai ficar lá de cima sentindo saudade dessa vida, dessa terra, dessa coisa linda, desse amanhecer e desse anoitecer. Eu só tenho para dizer para as pessoas que se esperancem, não sejam preconceituosas com as religiões. Não sejam. Não sejam. Quando uma pessoa um terreiro, na casa da sua mãe, vocês são 10 filhos, 5 filhos. Se um adoece, todo mundo corre para a casa da mãe. Por quê? A casa do terreiro, a mãe de santo, é a mesma coisa que a mãe da gente. Todo mundo vai para o terreiro. Sabe por quê? Se imagina que no terreiro ninguém passa fome, mas está faltando comida. No quilombola, ninguém passa fome, mas está faltando comida. Numa aldeia, ninguém passa fome, mas está faltando comida. Para com isso. Para com essa, sabe? Vou para uma live, agora eu vou ver isso, eu vou ver um cantor internacional. Não, eu quero ver os caboclos dessa terra cantando. Eu quero ver Silvinha cantando. Eu quero ver Giovana cantando. Eu quero ver essas pessoas que estão nessa barca comigo. Ô, Graça, olha só. Hermínio, acho que a gente podia entrar agora naquela discussão da responsabilidade, né? Que a política, o cotidiano da gente, ela é política. Mas as pessoas se acostumaram a esperar que o outro dê. Né? As pessoas acham
que qualquer tipo de governo, ele é responsável por mim, ele tem que me dar. E o que você faz para receber? Né? O que você faz para receber? Isso é muito grave. Eu acho que o governo tem, sim, algumas coisas bem, bem pontuais com aquele que sequer tem ação, com a invisibilidade do ser humano. Tem que tornar ele visível, visível para ele mesmo, visível para a sociedade que ele vive. É preciso que as prefeituras assumam os seus invisíveis. Nós não podemos exigir do Estado, que o Estado que pegou essa cidade, a governadora que pegou essa cidade, esse Estado, falido, roubado, desapropriado de tudo, e aí vai dar conta. É impossível. Tá, é preciso que a sociedade se venha junto. Tá. Vamos fundamental. Encaminhar. A gente se já a está sociedade civil não exercer, se a sociedade civil não exercer a sua condição humana e política nessa pandemia, não vai restar ninguém. Tá. Então, vamos lá. E primeiro são os negros, depois são os pobres, depois são os índios, e depois somos nós. Sabe? É muito sério isso. As pessoas não se dão conta. Graça, deixa eu colocar aqui eu sei de uma pessoa que morreu de codivírus, mas a família insiste. Não morreu de codivírus. Ela morreu, foi um resfriado que ela teve muito forte. Ela teve uma pneumonia e foi. Ok. Foi o vírus. Ó, veja só, antes de passar para Hermínio... Eu não sei o que tem dentro da mão. Antes de passar para Hermínio, tem uma questão aqui também interessante que caminha para isso. Nós não seremos os mesmos e assumimos que somos responsáveis por chegar ao que chegamos. Isso nos obriga a mudança de postura, comportamentos com relação a mudança de comportamento em relação à natureza, a cuidar melhor do nosso planeta. Aí eu queria passar para Hermínio e vamos ver se a gente começa já a fechar essa discussão, que foi ótima. Eu queria falar 3 coisas, que são 3 apelos de humanidade. Eu queria fazer um apelo de humanidade, de coração, para que esses prefeitos parem de fazer politicagem com a pandemia. Senhores prefeitos que estão preocupados, em vez de cuidar dos seus munícipes, cuidar das pessoas, darem condições para os profissionais de saúde trabalharem, os agentes comunitários de saúde ir visitar as pessoas, de cuidar, eu estou falando de cuidar das pessoas, em vez de estar preocupado com isso, que é sua obrigação, pare de fazer politicagem, seu desumano. Esse dinheiro que veio para fazer o enfrentamento da pandemia, que foi um dinheiro aprovado pelo Congresso Nacional, a duras penas, contra o governo federal, que não queria fazer essa distribuição desse dinheiro. Parem de fazer politicagem com dinheiro da saúde. Vá cuidar das pessoas. Parem de dizer que tem um hospital de campanha inaugurado há um mês que não está funcionando. Isso é desumano. Então, eu queria fazer um apelo de coração aos prefeitos que esqueçam suas campanhas eleitorais e vá cuidar das pessoas, que vocês são obrigados a fazer isso. Vocês foram eleitos para cuidar das pessoas. Eu queria fazer um apelo de humanidade. As pessoas, em função das minhas atividades aqui do grupo, eu estou andando. Por obrigação, eu estou andando. E eu quero dizer que as pessoas estão doidas para usar máscara porque elas estão com medo. Mas a maioria não tem condições de fazer sua própria máscara porque não sabe ou porque não pode.
eu queria fazer um apelo de humanidade à governadora Fátima. Eu já pedi a ela isso em alguns momentos, mas eu não tenho visto, governadora, isso acontecer na prática, que é com relação à distribuição dos 3 milhões de máscaras que o governo do Estado articulou com as artesãos do Estado. Governadora, de coração, entregue essas máscaras aos municípios de maneira organizada e faça com que os agentes comunitários de saúde, seus prefeitos, levem e entreguem na mão das pessoas nas casas delas. Eu quero fazer o terceiro apelo de humanidade. Nós lutamos, você é testemunha, vocês duas são testemunhas, e várias das pessoas que estão aqui nos ouvindo é testemunha. Nós lutamos e precisava haver isolamento social. No entanto, as pessoas precisavam comer, precisavam pagar as contas, e nós lutamos para que fosse dado uma ajuda social que se traduziu em R$ 600, e o Congresso Nacional aprovou essa ajuda por 3 meses, para que as pessoas tivessem condições de ficar em casa e dar a sua contribuição pessoal para que não fosse um agente de contaminação dos outros. Então, eu faço um apelo que essa ajuda social não se transforme num campo de concentração para matar pobre. Eu quero fazer um apelo aos gerentes da Caixa Econômica Federal. Eu soube que agora o Banco do Brasil também, mas seja lá quem for que esteja pagando as pessoas, que façam de maneira humana. Se vocês quiserem aprender como faz, aproveite a experiência do que foi feito na Caixa Econômica de Goianinha, aqui no Rio Grande do Norte, que eu vou resumir rapidamente como se trata as pessoas com humanidade. Em vez de jogar as pessoas todas confinadas num prédio da Caixa, eles levaram a Caixa Econômica para um ginásio de esporte de Goianinha. E lá, com uma articulação com o prefeito, com a organização das pessoas da saúde, lá as pessoas estavam na sombra, sentadas, distante um do outro, com máscaras, com lugar, com banheiro para elas ter acesso, com água e sabão para elas lavarem as mãos, com álcool em gel e com dignidade. Então, senhores da Caixa Econômica Federal, ou seja lá de que banco vai pagar a segunda parcela a esse povo, tratem essas pessoas com humanidade. Existe uma maneira diferente dessa que está sendo feita aí. Um dia desse, só para fechar aqui, Graça, uma pessoa que veio me deixar uma encomenda aqui disse: Hermínio, a sensação que eu tenho é que esse governo quer matar os pobres, tudo nessas filas da Caixa. Como? Igualzinho a mamãe, como pegava as galinhas. Jogava milho. As galinhas, quando as galinhas vinham atrás do milho, bem iludida com o milho, aí ela pegava e matava as galinhas que ela precisava. Aí essa pessoa traduziu as filas da Caixa Econômica nessa história que eu estou lhe contando. Então, eu faço um apelo, porque eu acredito nas pessoas. Não venha dizer que é Caixa Econômica. Caixa Econômica é formada por gente. Então, se você é um gerente humano, trate com humanidade os seus clientes, independente dele ser pobre ou rico. Então, eram esses 3 apelos que eu queria fazer de humanidade, para que, na prática, isso se materializasse e a gente tivesse uma condição de enfrentar essa tragédia social que nós vivemos, de maneira que sobrevivamos e que saímos daqui melhor do que entramos. Cadê Giovana?
Graça, liga o seu microfone, Graça. Olha só, já que a Giovana não chega, lá vou eu. Isso. Gente, nesse momento, eu queria... Tem tanta gente que eu queria agradecer, das pessoas que estão sempre ligando. Como você está? E como você está? O que você tem feito? Eu tenho descoberto coisas incríveis na minha vida nessa pandemia. Que mesmo aqui, dentro de casa, dentro do apartamento pequeno, eu tenho podido ajudar centenas de pessoas. Mas eu só posso fazer isso porque um outro grupo, de onde eu trabalho, está na linha de frente. Eles estão na linha de frente para eu poder estar aqui. E, assim, a dignidade que eu sinto de que todos os dias, 8, 9 ou 10 horas da noite, é pouco para a gente se tornar melhor e possibilitar que milhares de pessoas saiam da invisibilidade. Eu estou tendo uma grande parceira, ela enlouquece e eu tento acalmar. Quando ela chega no máximo dela, que ela pode infartar, que é Gabriela Salles. Tem sido uma pessoa muito, muito presente, muito forte, muito... E vamos lá que eu ajeito, vamos lá que eu arrumo. E aí, quando você vê os caminhões saírem com máscaras, com gel, para o interior, lá naquele lugar onde as pessoas nunca nem chegaram, porque é longe demais. E aí eu descobri, e eu quero dizer para vocês que longe é um lugar que não existe. Longe é o lugar dos preguiçosos. É o lugar das galinhas que são mortas quando se joga milho. Longe é um lugar de quem nunca se esperançou e nunca perdeu uma pessoa amada. Vamos lá, fique em casa, cuide dos seus, cuide de você, mas cuide dos outros também. Então, eu acho que a gente já está chegando no limite de 1 hora e a gente tem que finalizar. Eu só queria dizer que acho que nós colocamos tudo que a gente está começando a fazer, dá a impressão que tem ainda um universo de outras questões que podem ser colocadas, e isso ficará para uma próxima discussão, que eu acho que pode ter, né? Eu acho que a gente tem que ter claro, e as pessoas precisam ter claro, que todo mundo é responsável por todo mundo. Ninguém pode ficar esperando só que o governo traga, ninguém pode ficar esperando que caia do céu, né? Nós temos que... Graça, tu está deitada. Ajeita aí teu celular. Então, a gente pode fazer... É um inferno isso. Não, você está ótimo. Então, nós precisamos ter empatia. Eu acho que a palavra é essa, empatia, sabe? Nós não podemos nos desresponsabilizar pelas soluções do outro. Nós não podemos deixar que a natureza sucumba ao homem. O homem tem que ser bem menos do que a natureza. A nossa vida tem que ser redimensionada. Há um tempo atrás nós ouvíamos dizer, chegou o limite. Quantas vezes nós já ouvimos falar, chegou? Como é que Minas Gerais sobreviveu a tantos desastres? Nas lagoas das mineradoras. Como é que a Amazônia sobreviveu a tanta queimada? Como é que os índios sobreviveram a tanta invasão? Como é que os trabalhadores conseguiram sobreviver a tanta exploração? Né? A gente está chegando no limite em que as pessoas precisam se sensibilizar com a dor do outro, com a alegria do outro, né? Se sensibilizar com a necessidade de ser solidário, se sensibilizar com a necessidade de juntar pessoas para ajudar um hospital, por exemplo. Não é só o prefeito, nem é só o governador que tem que dar essa condição a um hospital. Nós também precisamos. Não é só doando lençol, nem é só doando toalha, mas é questionando a qualidade da saúde.
questionando e participando da discussão sobre a qualidade da educação. Que educação é essa, né? Que não chega igual para todo mundo. Eu sou uma defensora incondicional que a educação ela precisa ser universalizada com qualidade. Nós temos ouvido muito agora, recente, assim, os partidos são questionáveis, os sindicatos são questionáveis, as associações são questionáveis, o tipo de organização que se tem para enfrentar as dificuldades no dia a dia são questionáveis, e as pessoas reproduzem o mesmo poder em todas as instâncias que eu citei, sabe? É um poder opressor, é um poder que não abre para o diálogo, um poder que não é capaz de ouvir a dor do outro, de saber que o outro está sentindo e que pode mudar, né? A sua postura para poder transformar essas instituições, porque a gente depende delas. Giovana, olha só, essa coisa aqui, e Hermínio, só para a gente refletir um pouco. A natureza tem como se recompor. E o ser humano precisa aprender e lutar muito para se recompor, para recompor a sua humanidade. A natureza, ela se recompõe. Bastou a gente se afastar para flamingos aparecerem, para os botos mergulharem no rio da Amazônia. A natureza se recompõe. A gente não sabe. A gente precisa de muito chão, de muita história e de muita luta para se recompor. É chegado o momento, vamos aproveitar. Agora eu me despeço, eu aproveito e me despeço. Primeiro, deixando uma pergunta: o que é que eu estou fazendo para ser uma pessoa melhor? E depois, dizendo que não percam a oportunidade que nós que nós estamos tendo para ser uma pessoa melhor. Verdade. Nós não podemos perder essa oportunidade. Valeu, Hermínio, é isso mesmo. Graça, despeça-se. Amo vocês. A gente se encontra. Eu estou com saudade de você, Graça. Eu só me lembro, para mim, o grande exemplo de parceria que nós fizemos, fazemos só um parêntese, foi que nós conseguimos 3 vagões de trens. E nós queríamos trazer os 3 vagões de trens para abrigar lojas colaborativas. Então, a gente... Oi, tudo bom, querido? Então, deixo aqui um recado também. Oi, Benedito. Prazer em ver, viu? Bom, gente, agradeço a todos. Ai, Giovana, a gente vai ter 3 vagões de trem, a gente vai ter uma Kombi de chá, vai ser uma festa na nossa vida. Vai. Um beijo a todos, eu agradeço. Foi muito bom estar aqui com Graça Leal, foi muito bom estar aqui com Hermínio. Adorei. E nós vamos, oportunamente, voltar para uma discussão bacana. Agradecer a presença de todos, foi muito bacana aqui, todo mundo colaborando, falando, e para nós é um prazer. Tá? Lindo. Eu agradeço. Obrigado. Um beijo. Obrigada também. Um beijo. Tchau, beijo. Tchau. Foi ótimo.